Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para compartilhar com vocês notícias muito importantes, notícias positivas, mas antes de mais nada, quero mandar um abraço muito apertado, muito especial em cada um de vocês que tem ajudado o nosso portal a chegar em tantas pessoas novas através das recomendações, do compartilhamento que vocês fazem. Somos hoje 794 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Daqui a pouco chegaremos a 800 mil pessoas. Isso é muito bacana, é muito gratificante, aumenta cada vez mais a minha responsabilidade no trato dos assuntos que eu trago todos os dias aqui para conversar com vocês. E ao mesmo tempo que eu posso compartilhar essa minha satisfação, por outro lado, existem pessoas no Brasil que estão muito tristes, sobretudo quando elas analisam o cenário político e percebem que o seu mentiroso de plantão, o ex-presidente da República, será sepultado daqui a 9 dias pela Justiça Eleitoral do nosso país, que cassará os direitos políticos do ex-presidente da República. Isso está fazendo com que eles se movimentem e tentem, desde já, substituir esse defunto, esse moribundo, que é exatamente o que está acontecendo. A expressão pode parecer um tanto ou quanto forte, mas é merecida, porque ainda será muito pouco esse tipo de condenação, mas ela está abrindo espaço para outras condenações que o ex-presidente da República sofrerá. Vou conversar com vocês sobre algumas questões que estão acontecendo fora do nosso país e que também teve o envolvimento do ex-presidente da República, e isso também vai pesar contra ele num julgamento futuro sobre as responsabilidades dele que não foram cumpridas à frente do nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever também. Se você gostar do nosso portal, compartilhe, recomende, assista os outros vídeos, não esqueça de dar o seu joinha, de colocar o seu comentário, porque são ferramentas também que ajudam a gente a chegar a mais pessoas. Participe também dos nossos chats, que é um espaço que eu sempre abro para conversar com vocês, responder algumas perguntas, normalmente um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta também adicional que o YouTube coloca à sua disposição, à disposição das pessoas que se identificam com os canais, que querem apoiar de alguma maneira, tá bom? Então, vocês todos aqui são muito bem-vindos. Gente, como eu disse para vocês, o contraste desse momento aqui de satisfação que eu tenho para compartilhar com vocês é o que está acontecendo nesse mundo da direita. Depois da derrota que o bolsonarismo sofreu, muitas pessoas estão sendo obrigadas a refletirem, a aceitarem o que está acontecendo. E eles estão fazendo pesquisas. A gente dá uma olhada aqui na internet, a gente vai ver vários canais, dizendo coisas do tipo: eleitor de direita considera alternativas a Bolsonaro, aponta a pesquisa. Para a direita, Tarcísio é a melhor opção depois de Bolsonaro. Depois outro canal aqui, CNN. Mais da metade dos eleitores de direita se diz aberta a lideranças não alinhadas com Bolsonaro. Antagonista. Pesquisa indica favoritos para suceder Bolsonaro. Então, eles estão efetivamente dando aquilo que eu tenho dito para vocês como certo, ou seja, a cassação da figura do ex-presidente da República. Mas isso tem um alcance maior, gente, porque isso vai criando na sociedade um ambiente de entender que o ex-presidente da República foi um grande criminoso. E aí as outras condenações que virão na sequência não surtirão tanto impacto, não surtirão surpresas na cabeça dessas pessoas. E, portanto, os mais racionais estão agora tentando abraçar uma outra criatura para substituir o Bolsonaro. Então, o lixo da história está ficando cada vez mais próximo da figura do ex-presidente da República. Eles vão tentar ali uma série de manobras, mas essas manobras aí elas vão ser aferidas eleitoralmente. E aí a responsabilidade do governo atual de cada vez mais ajudar a politizar a sociedade brasileira, a mostrar o que nós vivenciamos anteriormente, os perigos que a democracia brasileira sofreu, os nossos graves problemas sociais e quais são as ferramentas, quais são os métodos, quais são as iniciativas da política, as políticas públicas que serão implementadas ou que devem ser implementadas para a gente resolver essas questões, enfrentá-las e transformar o nosso país num país melhor para a gente viver, Bom, então essa foi uma situação. Uma outra situação que eu queria compartilhar aqui com vocês muito interessante, mas que tem a ver também com a figura do ex-presidente aqui do nosso país, Eu estava olhando aqui na internet, nos assuntos internacionais, e aí me deparei aqui com a campanha do ex-presidente norte-americano, que está tentando ainda se viabilizar eleitoralmente, ele não quer ser enterrado também.
E aí ele soltou, num comício que ele fez lá na Carolina do Norte, o que ele estava querendo fazer com a Venezuela. Em linhas gerais, estava querendo destruir, criar uma cisânia dentro da Venezuela, sufocar a Venezuela para depois roubar com R maiúsculo o petróleo. Gente, é o negócio mais escandaloso que a geopolítica já viu no mundo. Um ex-presidente de uma nação dizer que queria roubar, porque é isso que fica nas entrelinhas, né? As riquezas de um outro país, e por isso eles fizeram todo tipo de artimanha, de artifício, né? Para poder desestabilizar, colapsar o país, né? Bom, então, o engraçado é o seguinte, esse vídeo aqui eu consegui no canal dos meus amigos dos Galãs Feios, porque originariamente ele foi apresentado pelo canal Metrópolis, só que eles tiraram do ar, uma coisa muito estranha, né? Não é um canal progressista, né? Mas, enfim, ficou aqui o Galãs Feios, eles conseguiram fazer o registro. Tá uma legenda embaixo, então, como nós temos muitas pessoas aqui que têm deficiência visual, eu vou, e cegos também, né, que acompanham nosso portal, então eu vou ler aqui traduzir o que ele disse, tá bom? Então ele está dizendo aqui do que ele fez em relação à Venezuela. Vamos lá. Gente, é importante a gente ver isso porque para a gente contrastar, né, essa situação com todo o discurso que a gente recebe aqui no nosso país sobre o que acontece na Venezuela. A gente recebe informações muito pasteurizadas, então a maior parte da população brasileira já tem um juízo sobre o que acontece na Venezuela. Então é muito difícil você apresentar qualquer tipo de fato que se contraponha a essa verdade que já está muito sedimentada na sociedade, né? Aquilo que os especialistas em comunicação chamam de formação de um consenso. Bom, mas vamos ver o que o Trump diz aqui, deixa eu ver se dá para pegar a legenda aqui, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ele iria estava buscando a reeleição, né? Ele diz o seguinte, que nós iríamos acabar sendo outra Venezuela. Como assim? A Venezuela, do ponto de vista rico, né? De ser um país com a maior jazida de petróleo do planeta. E isso é que estava na meta do Trump e do governo americano, né? Mas ele dizendo assim, ó, nós iríamos ser uma Venezuela bombada, né? Em grande escala, com esteroides, né? Aí ninguém seguraria os Estados Unidos. É uma linda e grande versão em larga escala da Venezuela. E ele fala todo empolgadão, ó. Ele fala, que tal comprarmos petróleo da Venezuela? Quando eu saí da presidência, a Venezuela estava a ponto de entrar em colapso. Teríamos tomado o país e pego todo aquele petróleo, que está bem na vizinhança. Mas agora nós estamos comprando o petróleo da Venezuela. Estamos fazendo um ditador muito rico. Dá para acreditar? Ninguém pode acreditar nisso, né? Vocês sabem que o petróleo deles é um lixo? É horrível, é o pior que se pode ter. É como o alcatrão. E para refiná-lo, você precisa de refinarias especiais. E essas pessoas não sabem fazer, tem que fazer com o nosso, né? Nosso solo. Temos um ouro líquido. É a coisa mais bonita que você pode conseguir. Ouro líquido. Melhor que ouro, bem debaixo dos nossos pés. Temos mais do que a Arábia Saudita. Ele fala como se fosse dos Estados Unidos, né? Temos mais que a Rússia. E lembre-se que durante a campanha eu dizia... Bom, e aí ele, enfim, ele fazia essa pregação toda aí. O que estava era o discurso aparente para a sociedade, mas a estrutura política por trás era de assaltar a Venezuela, de roubar o petróleo da Venezuela. Gente, porque se fosse uma questão de direitos humanos, como eles gostam de apresentar, eles poderiam ajudar o Haiti, que está pertinho ali, né? Que tem todos os problemas sociais, os problemas humanitários mais radicais, mas não tem petróleo. E aí eles não se interessam, né? Se o Haiti tivesse montado ali uma jazida de petróleo, vocês viriam também o interesse geopolítico nessa história. E aqui no nosso país, como nós não tivemos um presidente, tivemos um capacho,
o capacho se alinhou naquele momento à estrutura do presidente americano de então para colocar o Brasil nessa estrutura golpista de desestabilizar um país vizinho, inclusive colocar no Brasil as Forças Armadas do nosso país à disposição de um conflito militar para satisfazer os interesses do seu chefe, né, o Donald Trump. Quando o Bolsonaro esteve lá nos Estados Unidos, ele falava isso assim com uma desenvoltura, né? Isso passou incólume aqui no nosso país. Ele já tinha que ter sofrido impeachment por crime de responsabilidade contra o nosso país, em função dessas falas dele aqui. Ele fez muitas, né? Mas vou pensar só essa aqui para vocês. Vamos lá. Esforço, sim, para botar um ponto final nessa questão que é ultrajante para o mundo todo. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Então, quer dizer, ele estava conversando sobre isso, né? Que a coisa já era secreta, né? Ele não podia nem divulgar. E o Trump do lado dele ali. Opa, vamos lá. Assim sendo, essas questões reservadas que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu: se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia e tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Gente, é uma coisa assim das mais infames que um chefe de Estado do nosso país realizou na história do Brasil. E aí, gente, em relação àquela fala, a confissão do crime do Trump, aqui no Brasil nós temos as suas vozes de aluguel, né? Aqueles que tentam explicar o inexplicável. E a CNN tem um colunista que estava sumido, mas ele voltou agora para explicar para a gente, para ele ser o intérprete da alma do Trump, que ele está dizendo uma coisa, mas não é bem aquilo que ele queria dizer. É o mesmo que defendeu tanto o Bolsonaro. Vamos ver o que ele falou aqui, que é interessante a gente compartilhar essas maluquices, né? No comício nesse final de semana, Donald Trump, ex-presidente americano, declarou que no final do seu mandato, a Venezuela estava prestes a colapsar e que, se reeleito, ele teria tomado o país e pegado todo aquele petróleo. A fala não procede. Nos Estados Unidos, é o Congresso que decide sobre guerra e mobilização de tropas, não o presidente. Aí ele está explicando que não pode. Então ele está dizendo para todo mundo, olha, o Trump está mentindo para todo mundo, tá? Ele não queria fazer nada contra a Venezuela, não. Só que ele fez 900 sanções que estão valendo até hoje ao país, que eles estavam querendo roubar o petróleo. Só que isso, o cidadão, ele acha que é pouca coisa, né? Gente, eu estou colocando essas questões, vocês não vão ver certamente isso pelos grandes veículos de comunicação, mas eu queria chamar a atenção de vocês que nem tudo que a gente recebe, né, pelos grandes veículos, são fatos que estão calcados na verdade. Que, para além das notícias, existem outras situações que acontecem no fundo. Existem problemas de direitos humanos no mundo? Existem, mas existe muita ganância, muita vigarice e muita manipulação, sobretudo da opinião pública no planeta inteiro, e nós não estamos imunes a essas manipulações, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde temos notícias muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Até mais. Tchau.